Como parar de beber, mesmo você sendo jovem e sociável. Foi isso que aconteceu comigo. Então, neste vídeo, eu vou te contar um pouco da minha história, como que eu fiz essa transição de uma maneira muito leve e natural, e também algumas ações práticas para você colocar dentro do seu dia. Deixar um ênfase muito claro aqui que isso varia de ambiente, de cultura, de como que você foi criado, etc, etc e tal. Só não venha, de fato, militando que, para você foi mais fácil por conta de X, Y, Z, se você não se der o trabalho de pelo menos aplicar alguma das coisas ou pelo menos refletir alguma das coisas que eu vou falar aqui para você, beleza? Eu sei que para diferentes culturas, diferentes âmbitos, a gente tem certas dificuldades e facilidades em alguns locais, em algumas áreas da nossa vida, só que não julgue antes de tentar se expor, não julgue antes de pelo menos ousar a fazer aquilo que eu vou te trazer aqui, tá? Então que fique bem claro isso. Bom, primeiro, como que foi o início disso, né? A gente sabe que tem uma cultura brasileira, principalmente para as pessoas que moram no interior, e eu fui criado no interior, né, da Bahia, e uma cultura muito forte de uma pressão muito forte de você começar a beber cedo. Então, cara, 14, 15 anos ali, a maioria das pessoas já estão bebendo. Quando você chega no ensino médio, a maioria dos seus colegas já estão consumindo bebida alcoólica e acham normal, né? Vou pegar as menininhas, não sei o que, etc e tal. Beleza. Eu comecei um pouco mais tarde, digamos assim, né? Porque minha mãe sempre falava, você não vai beber, não sei o que, tá do meu teto, minhas regras, só vai sair pra festa ou tal coisa, beber quando você sair do meu teto ou quando fizer 18 anos. Eu comecei com 17. O fim da minha jornada, da minha carreira foi com 19 anos. Então foram 2 aninhos aí, tá? De muitas aventuras, digamos assim, e de muita intensidade, tá? Então eu vivi alguns ossos do ofício, vivi algumas histórias boas para contar, mas, cara, dei PT também, cheguei a vomitar até mesmo a bile, sabe, eu não conseguia dar risada, eu não conseguia fazer nada, eu vomitei tanto que eu vomitei até a bile, um negócio amarelo assim, que eu fiquei, que porra é isso? Entende? Então eu tive más experiências, mesmo começando, entre aspas, tarde e terminando também, entre aspas, cedo, beleza? Então aqui eu vou contar um pouquinho sobre a experiência e o que eu fiz para parar com isso de uma forma muito natural, sem que me prejudicasse, tá? Sem que me prejudicasse é foda, né? Como se parar de beber te prejudica. Mas enfim, vamos lá. Aos 17 anos, eu não sei quando foi que eu dei o primeiro gole, não me lembro à tona, mas enfim. No terceiro ano do ensino médio, eu comecei a sair um pouco mais. Eu sempre fui o cara que eu me socializava com todo mundo, mas eu era o cara dos games, eu era o cara dos animes, dos jogos. Então, naturalmente, as pessoas quando iam para festas nem me convidavam, nem me chamavam, enfim. Isso era o que acontecia. E eu não lembro como foi que aconteceu, mas eu acho que eu coloquei um pouco de pressão em mim mesmo para começar a sair um pouco mais, sabe? No sentido de viver a vida além dos animes, dos jogos, do PC, do Xbox 360, do Call of Duty, do sei mais lá o que das quantas, né? Então, com essa pressão, comecei a beber. E aí, cara, com os 17 anos, né, eu lembro que no meu ensino médio, eu fui para algumas festas, fui para alguns chamado reggae na época, né, não sei como é que chama hoje, e eu não podia beber. Eu era aquele cara que era tipo, não sei quem já assistiu aquele filme acho que é o American Pie 6, que tem uma disputa lá da classe alfa, se eu não me engano, contra a classe beta. Eu era o Wesley sei lá que classe era, tá? Que não podia ver, não podia cheirar, eu não podia beber, eu não podia dar um gole. Se eu desse um gole, o limite era um gole. Não era que eu ficava bêbado, mas era que mentalmente, digamos assim, eu já estava propício para fazer merda. Se eu der um gole, se eu quebrei essa barreira, cara, foda-se. Eu só bebia virando, descontroladamente,
gostava de cerveja, eu só bebia cachaça, vodka, e uma hora isso ia dar merda, né? E eu lembro que aos 17 anos, né, nessa mesma época, eu tive alguns episódios que eu fiquei um pouquinho alterado, brincava com todo mundo, até então era até engraçado, sabe? Só que teve um episódio que, digamos assim, que eu já saí de casa bêbado. Não por consumo alcoólico, mas por, cara, eu vou beber hoje e foda-se, eu vou beber, eu vou virar, vou fazer tudo e foda-se. Tava com tesão de consumir o álcool. E aí deu merda. Nesse dia, eu lembro que cheguei no bar, pedi caribé, pedi, acho que tava um tempo também da catuaba, nossa senhora, bons funks dessa época, inclusive. Tava no tempo da catuaba, bebi meio de coisa. E aí, o famoso aconteceu a merda do misturar essas bebidas, né? Só que na minha cabeça, quando eu via falar a uma pessoa, você deu ruim porque você misturou bebidas. Eu ficava, mano, como é que a pessoa mistura vodka com catuaba num copo só? Eu pensava que a misturar não era você ingerir bebidas diferentes e misturar dentro do seu organismo, mas era você misturar dentro do mesmo copo. Eu ficava, mano, deve ficar muito ruim isso. Enfim, leigo como eu era na época, acabou dando merda isso, tá? Eu lembro que foi de fato um PT e o que me incomodava, o que me incomodou depois, eu vou contar um pouquinho, mas era sobre o fato de, eu me orgulhava na verdade, do fato de eu nunca esquecer de nada, mesmo bebendo. Então eu sempre estava consciente ali, era um louco consciente, como dizia o grande poeta Chorão, né? Mas nesse dia em específico, eu quebrei esse limite de lembrar das coisas também. E aí chegou numa hora ali que misturando meio monte de coisa, depois a gente foi para outro local, foi para outro bar, todo mundo tava falando, se controla que você tá bêbado, e eu falava, não, eu tô de boa. A mente tá ruim, não, o corpo tá ruim, mas a mente tá suave. Eu falava isso, né? Grande poeta também. E aí, eu lembro que eu pedi para um amigo, não, quer ver? Disse que bebo não sente dor, dá um tapa aí pra ver se eu não vou sentir dor. Aí pedia pra colega me dar murro, me dar tapa, enfim. Foi uma merda. Resumo da história, voltamos no carro, né? Eu só lembro de, tipo assim, apagar de fato dentro do carro, já tava vomitando, tava xingando todo mundo. E aí eu lembro da cena que na janela do carro eu olhei assim pra porta de casa e tava minha mãe olhando assim pra baixo, né, pra mim. E com uma cara, mesmo muito bêbado, muito embriagado, mesmo apagado, eu lembro muito do rosto dela, velho. Parece aquelas cenas de filme de anime que o cara tá inconsciente, fechando o olho, mas lembro do último frame. O último frame eu lembro de ter olhado pra minha mãe com uma cara de decepcionada pra caralho, mano. E eu apaguei. Eu apaguei no chão da calçada, meus amigos me colocaram dentro de casa com a ajuda da minha mãe, eu dormi no sofá, vomitei pra caramba, eu já acordei vomitando. A última cena que eu lembro de fato era ter visto a minha mãe ali olhando pra mim com cara de decepcionada. E acordei vomitando, não consegui falar, não consegui beber água, não consegui fazer nada que eu vomitava. Eu bebia água, eu vomitava, eu dormia, eu vomitava, eu levantava, eu vomitava, fazia qualquer coisa, eu vomitava. Vomitei a Billy e minha mãe, como grande sábia, graças a Deus, ela tive uma boa criação com ela. E ela falou que não ia me dar glicemia, não é glicose, não ia me dar glicose, não ia levar no hospital, não ia me dar nada. Que se eu bebi, eu teria que pagar e deixar meu corpo se fuder e aí recuperar por si só. Fez um caldinho pra mim e é isso. Nossa senhora, foram assim, uma semana muito agonizante, ela me pediu pra prometer, pra parar de beber. E na época, né, eu falei assim, pô mãe, eu realmente não consigo te prometer isso agora, mas eu prometo que eu vou diminuir. Isso aí você pode ter certeza. Mas eu fui muito sincero com ela e comigo mesmo. Tipo assim, eu ainda quero algumas experiências. Não sei o porquê, mano.
jovem, né? Eu ainda quero algumas experiências, ainda quero me fuder mais, não sei. E aí, eu lembro que teve outros episódios, além disso, eu ainda estava no ensino médio, 17 anos, enfim. Cara, chegou 18 anos, bebia com alguns amigos, bebia em alguns bares assim, mas, sabe, por pura pressão, porque eu já não tava mais afim, por conta que eu foquei bem mais na academia aos 18 anos, isso foi em 2018. E isso já, de fato, refletiu em não querer mais consumir esse tipo de coisa, não por performance, mas porque não condizia, sabe? Me alimentando melhor, meu corpo começou a ficar mais limpo, eu comecei a ficar mais sensível a qualquer tipo de coisa. Por exemplo, um doce, cara, se eu saísse com alguém, sei lá, alguma mina na época de solteiro, algum brother, comesse qualquer doce, cara, era 2 minutos eu já tava peidando, porque eu comia muito limpo, e isso, quando entrava no meu corpo qualquer substância diferente assim, já é estranho. Se eu tomava um gole, eu já ficava meio ruim. Enfim, esses fatores influenciaram sim a academia, a disciplina na academia para a longo prazo, como efeito colateral, parar de consumir isso, tá? Com certeza foi um dos grandes decisores, assim, uma das grandes influências para ter parado de fazer isso, mas não foi o fator chave. O fator chave que eu quero trazer aqui é uma ação prática que você pode fazer no seu dia a dia, independente da sua rotina, independente da sua história, independente da sua ambiência, para você ficar um pouco mais forte em resistir às tentações, seja isso uma bebida, seja isso até mesmo, cara, a gente pode utilizar essa técnica até com o âmbito dos relacionamentos e de traições, tá? A gente pode usar essa estratégia no âmbito de drogas, enfim, seja daquilo que do seu instinto, entende? Aquilo que o seu instinto estiver pedindo, a gente pode utilizar essa técnica que eu vou te falar aqui para você evitar com que aconteça e aí ir fortalecendo a sua mente para que, enfim, com o passar do tempo você nem sinta mais falta, o seu novo eu não é mais assim, entende? Esse que é o X da questão que eu quero passar aqui para vocês, tá? Eu tô com 18 anos, tendo uns episódiozinhos ali com os brother, pá, bebendo, etc, mas nada agravante, assim. E aí, aos 19, eu lembro que na virada a gente gostava de beber, fazer suco gummy com os amigos na virada do ano, foi muito divertido, muito massa, muita resenha, muita história para contar, mas aí eu viajei. Eu vim aqui para minha cidade onde eu resido agora, né, Petrolina, Pernambuco. E aí, cara, com isso comecei a fazer faculdade, sair da faculdade, enfim, hoje. Mas o X da questão é que por já ter uma rotina que eu não consumia tanto, só em momentos esporádicos, digamos assim, sair com a galera, ir pra festa, etc e tal, era desses momentos que eu consumia. Aqui já ficou muito mais difícil de consumir, porque eu já não conhecia ninguém, já não tinha um costume de andar em festa e, sei lá, para mim só não fazia tanto sentido. Mas mesmo assim, nos rolês, tanto na cidade que eu já estava, que as pessoas influenciavam e tudo mais, quanto nessa que eu resido hoje, quando eu ia para qualquer rolê, as pessoas falavam para mim, isso durou. Depois dos 19, parei de beber nos 19, né? Mas depois dos 19, nos 20, nos 21, nos 22, nos 23, 24, nos 25 até hoje, algumas pessoas me perguntam. Mas hoje a minha postura, quando a pessoa olha pra mim, não sei porquê, em alguns bares ou alguns rolês assim, já inconscientemente parece que eu transmito uma mensagem de que eu não bebo. E essa pessoa já nem mais me oferece ou pergunta se eu vou beber. Ela já sabe por algum motivo que eu não bebo, nem me oferece nem nada. E é 100% tranquilo isso hoje, tá? Mas, na época, eu lembro que eu saía com alguns amigos, né? E os amigos que falavam assim, pô, cara, você se diverte com todo mundo, você bebeu com fulano de tal, por que você não bebe aqui com a gente? E eu falava, né? Cara, eu tô de boa, já eu bebo. E eu ensinando uma técnica que eu vou te ensinar aqui, que eu falava assim, cara, amanhã a gente sai pra beber, mas hoje não. A técnica do hoje não, cara, me fez
não fazer muitas merdas na minha vida, inclusive ter continuado com a bebida alcoólica, que eu não me arrependo de jeito nenhum, não sei quem se arrepende de beber, na verdade, mano. Enfim. E a técnica do hoje não, que eu falava assim pra galera, a galera encheu o saco, mano, é horrível isso. E, nossa, encheu o saco ali, vai, mano, só um pouquinho, aí ia lá, botava um pouquinho de cerveja, de cachaça, de vodka no meu copo. Eu falava, cara, pode colocar, mas hoje não, tô de boa. Amanhã talvez a gente bebe, mano, mas só hoje não. Aí os caras, mano, só hoje, velho, bebe com a gente, só um gole, só hoje, só um gole. Eu, cara, só hoje não. E firmava nesse posicionamento. Aí o cara, só um gole, só hoje, pá. Você tem que estar feliz, o quê? Pô, se você quer se divertir com a gente, eu lembro muito dessa analogia que eu fiz pra mim mesmo e mostrei para os meus amigos, enfim, colegas de época, não sei, mas mostrei pra eles que o que fazia sentido pra mim. Cara, bebe com a gente só hoje, esse era o argumento, bebe com a gente só hoje, se diverte com a gente, se você quer se divertir com a gente, se você gosta da gente, se você nos respeita, bebe com a gente só hoje, só um gole. Eu quero te ver se divertir conosco. Aí eu falava, cara, se você gosta de... Eu entendo que você quer que eu goste de você e por forma de respeito, beba junto contigo. Mas se você gosta de mim, quer me ver feliz, também me respeita, cara, respeite que só hoje eu não vou beber. Por que que eu tenho que aceitar a desculpa do outro e por que que ele não tem que olhar pra mim? Entende? Porque, tipo, cara, querendo ou não, se eu beber só por causa de você, porra, é um egoísmo do caralho da outra pessoa. Só que é uma desculpa muito esfarrapada sua mesmo. Então, quando você tem um certo posicionamento, por que que você não se posiciona para as pessoas enxergarem isso em você e falou, cara, de fato, se a gente é amigo, não vai ser um dia que você não vai beber comigo, que a gente vai desfazer essa amizade, que eu vou ficar chateado com você e tá tudo bem você não beber só hoje. Te respeito, a gente vai estar feliz aqui do mesmo jeito. Show de bola. Show de bola. E aí foi indo, cara, um dia, hoje não, outro dia, hoje não, outro dia que eu, sabe, tava com muita vontade ali, saindo com os caras, reguezinho, menininha, não sei o que, pá, cara jovem, hoje não. E foi indo, hoje não, hoje não, hoje não, quando sempre que sentia vontade eu falava, cara, só hoje não, amanhã eu bebo, amanhã eu bebo, vou estar bebendo todas, mas hoje não. E foi aí de hoje não em hoje não, que eu não sentia mais tanta vontade. E quando as pessoas já iam criando de fato uma concepção sobre mim, que, cara, nem adianta insistir nesse aí. Não precisa nem insistir nesse cara, pô. Hoje ele não vai beber. E aí foi indo, criando uma autoimagem de mim mesmo. E esse novo eu não bebe mais. Esse novo eu não bebe mais. Com uma simples prática assim. E, cara, eu sei que culturalmente o brasileiro tem o costume de beber cedo, ir pra festa, tudo é motivo de beber, jogo de futebol, se seu time ganhou, se seu time perdeu, se é aniversário, se não é, se tá num relacionamento feliz, se tá triste, se terminou, se casou, se fez o que fez e foda-se. Tudo é motivo de beber, tudo é motivo de você ir pra essa... Eu vou colocar aqui como fuga, válvula de escape, enfim. Não sei se de fato seria isso, porque socialmente falando, culturalmente falando, eu sei que em alguns ambientes não é isso, né? E eu entendo de fato, sabe? Mas para você estar dentro de um ambiente, até conviver com essas pessoas, você não precisa literalmente fazer o que as pessoas fazem. Você pode ser de uma forma um pouco mais egoísta mesmo, no sentido de, cara, eu gosto das pessoas, eu vou frequentar esse ambiente, provavelmente cada vez menos, porque não está condizendo com o que eu penso, com a minha realidade, com o que as pessoas fazem. Se todo mundo que bebe vai para esse canto e eu não bebo, não faz sentido eu estar indo. Mas quando eu for, não tem problema nenhum, não preciso consumir, não vou ficar com raiva de alguém me oferecendo e tá tudo bem, vou me posicionar aqui e é isso. Hoje não vou beber e por aí vai. E com isso eu fui criando outros ambientes,
ambientes mais saudáveis, ambientes mais prósperos, ambientes que mais condizem com o estilo de vida que eu quero levar e com o tipo de pessoa que eu quero ser, com o que eu desejo ser para hoje e com o que eu almejo ser para amanhã. E o meu novo eu, essa construção do novo eu, foi ficando muito mais fidedigna para quem eu quero ser, muito, não só fidedigna, fiel a mim mesmo, mas muito mais construtiva para um futuro melhor, para um futuro em que, digamos, que eu esteja buscando sucesso, porém, mesmo que o sucesso para mim, por exemplo, seja algo até subjetivo, individual, para cada tipo de pessoa, um sucesso diferente, enfim. E isso foi tornando algo bem natural. Então, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Então tem 6 anos aí que eu parei de consumir bebida alcoólica, não me arrependo de forma alguma e não sinto vontade de forma alguma também. E aí você pode perguntar, Camai, mas eu quero procurar algum defeitinho em você, sei lá, você tá parecendo perfeitinho demais, não sei. Cara, dentro desses 6 anos, você chegou a consumir um gole ou outro ou você parou de vez? Eu parei de vez, se eu não me engano, nos 3 primeiros anos eu não consumi nada. E aí, eu acho que não foi, se foi no 4º, foi no 5º ano, não lembro, que tipo assim, tinha uma bebida que eu gostava, não sei se era caipirinha ou era alguma batida junto com leite condensado, os caralho a 4. E aí um brother pediu isso, eu falei, pô, deixa eu experimentar. Você quer experimentar? Pô, deixa eu experimentar. Acho que a gente tava numa festa, não lembro. Enfim, eu lembro que eu bicava assim, sabe? Tipo, experimentar. Ah, massa, quero ou não, horrível, odiava, caralho, meu Deus do céu. Não entrava mais, não digeria meu corpo. É um novo eu. Quando você de fato se torna uma nova pessoa através de hábitos, comportamentos, sentimentos, pensamentos, ações, você olha para o seu passado e, cara, tipo, você vê, pô, não faz muito sentido eu ter esse hábito, eu ter esse costume, eu fazer essa determinada ação, entende? Enfim, só acontecia. E também isso não me afeta em, tipo assim, falar que eu parei de beber, mas vez ou outra, em alguma experiência, eu biquei. E tá tudo bem. Pelo menos pra mim. Julgue quem quiser. Entende? Então, isso foi um pouco do que eu fiz para parar de beber e para parar de outras coisas também. Por exemplo, quando no dia a dia, dentro da rotina de trabalho, até mesmo em casa, me tira um pouco a paciência, ou me estressa demais, eu falo, cara, só hoje eu vou me esforçar para ser um pouquinho melhor com essa pessoa, para ser um pouquinho mais compreensível, para escutar mais ativamente e falar menos de mim mesmo, para perguntar mais, para escutar, para ser mais paciente. Só hoje eu vou fazer isso. Hoje eu não vou me permitir ser o meu próprio instinto. Hoje eu não vou me permitir ser eu mesmo. Porque se eu for eu mesmo, pelo resto da vida, eu sou um ser humano falho, eu sou um ser humano que não vai evoluir e não faz sentido não evoluir, porque na minha concepção o progresso é uma lei divina, mano. O progresso é algo muito mais, algo intrínseco, não sei, mano, mas é uma vontade que todo ser humano tem ou deveria ter, que talvez algo superior, não sei, nas suas religiões ou no que você acredita, sabe? Eu sinto esse impulsionar para ser uma pessoa melhor, entende? Não sei você, mas enfim, não sei o que você considera que você faz de ruim ou que você esteja tentando não fazer. E enfim, mas a prática do hoje não me ajudou pra caramba, tá? Então, como costume, deixa eu ver a minha colinha aqui pra ver se eu deixei de falar alguma coisa, né? Assim, cara, de acordo com o seu âmbito, a sua cultura, o seu ambiente, os seus costumes, enfim, pra mim, na história aqui resumida de 10, 20 minutos, não sei quanto esse vídeo deu, pode até parecer que foi mais fácil.
E não estou dizendo que foi tão difícil assim, eu nem lembro da dificuldade disso, porque já é algo que, cara, passou e tá tudo bem, sabe? Não fico vangloriando, mas eu senti que era bacana trazer esse tema aqui para vocês, principalmente por eu ser jovem e por já ter ajudado pessoas perto de mim com esse tema. Quando me perguntavam como que você parou de beber, mesmo sendo jovem, mesmo sendo sociável, mesmo falando com Deus e o mundo, etc, etc, tá? Então, de acordo com a sua dificuldade, sua vontade, o seu desejo, o seu vício, eu sei que isso, de fato, é um vício, e às vezes não tem como a gente parar de um dia para a noite, mas tenta refletir sobre a técnica do hoje não, pelo menos, sei lá, se tu bebe 4 copos, cara, hoje não vai ser 4, hoje vai ser 3, entende? E assim por diante, mas procura médico, psicólogo, algum profissional de fato para te acompanhar, tá? Em algumas medidas a gente não precisa, em outras medidas a gente precisa, e com certeza, cara, por questão de se você tem poder aquisitivo ou acesso a isso, usufrua, mano, porque literalmente uma pessoa que estudou para resolver o seu problema, não faz sentido você não procurar a ajuda de outras pessoas que estão à frente de você no assunto que você quer resolver, não entende? Eu acho que é muito sobre isso a vida, né? E, cara, é isso, o ambiente que eu tava também, né? Por mais que minha mãe falava pra mim que não ia beber, etc e tal, eu tive uma infância um pouco conturbada nesse quesito de conflito alcoólico por conta de, no caso, de quem me criou, né? Não de minha mãe não consumiu, graças a Deus, mas de meu pai e de meu padrasto, entende? Então, isso aqui nem são informações tão úteis assim, mas eu só queria trazer à tona, porque eu anotei aqui, de fato, eu disse que ia consumir minha colinha, e foi esse um dos motivos, inclusive vai fazer sentido eu ter trazido essa informação. Por quê? Porque, não sei se você pensa que foi fácil ou não, mas enfim, foda-se, de fato, mas o ambiente em que eu estava era muito propício também para consumir algo cedo e para continuar, por conta dos exemplos e das figuras paternas que eu tive, entende? Então, eu não sei qual o seu âmbito, mano, não sei qual foi a sua infância, não sei como foi, mas sempre a vida é sobre não o que acontece com você, mas como você reage sobre isso. Às vezes você pode ter errado muito mais do que eu, ou ter muito mais tempo de vida do que eu, mais de 25 anos, ou ter começado mais cedo, foda-se. O que você toma de decisão após ver esse vídeo é total culpa sua e mérito seu também. Se você continuar não aplicando ou não se permitindo aplicar a técnica do hoje não, cara, é problema seu. Não importa se para fulano foi mais fácil ou para Beltrano foi mais difícil. Do mesmo jeito que, inclusive, eu tenho pessoas da minha família que teve a mesma criação, que tem costume de beber pra caralho. Meus irmãos bebem, primos, enfim, acho que eu não sou uma das únicas pessoas da família de fato que parou, entende? Então, o ambiente influencia pra caralho, mas as suas decisões, como que você reage sobre aquilo que acontece com você, é o que vai determinar de fato o seu novo eu, as suas ações, os seus resultados, os seus ambientes, os seus relacionamentos e como que as pessoas enxergam você. Então é isso, me chamo Camargo Ribeiro, ativa o sininho aí, não sei como é que pede isso, mas ativa o sininho, se inscreve aí no canal, deixa o like, tamo junto e comenta aqui, cara, como é que foi sua experiência, seja do início, seja do término, seja de você tentar, ou seja se você enxergou algo positivo nesse hoje não e se vai tentar usufruir disso, tentar aplicar isso na sua vida. Comenta aqui, deixa um comentário genuíno, sincero sobre como que foi isso pra você. Espero ter ajudado. Tamo junto e até o próximo vídeo.